Galera, nós vamos iniciar então agora o estudo da cinemática. A cinemática é aquela matéria que você aprende lá no início do primeiro ano, cara. Dependendo do colégio que você estudou, nossa, você ficou um bimestre inteiro só falando de movimento uniforme. Mas cuidado, hein? Essa matéria ela tem muita questão interpretativa, o cara coloca coisas do dia a dia, ele vira o teu enunciado do avesso, cara. Então cuidado com essa matéria. Ela sempre aparece em vestibulares, qualquer vestibular você vai ter cinemática e os enunciados muitas vezes não são tão fáceis assim, tá bom? O que a cinemática estuda? Estuda movimentos dos corpos, é o estudo dos movimentos dos corpos, mas eu não quero saber quem colocou o corpo em movimento, eu não quero saber que força que está atuando, quanto de energia que ele acumulou, eu só vou fazer o estudo do movimento. O cara que fez o estudo do movimento, primeiro cara que se tem notícia na história que fez um estudo de movimento, Aristóteles. Aristóteles trabalhou com movimento, só que ele trabalhou muito de maneira intuitiva. Fenomenal Aristóteles, foi o cara que se preocupou com o movimento pela primeira vez. Mas a respeito da queda dos corpos, ele teve um conceito errado, a respeito da inércia, ele teve um conceito errado. Isso só foi ser questionado por Galileu praticamente 2000 anos depois. Cara, é bizarro isso, você pensa 2000 anos para alguém questionar de maneira correta o estudo dos movimentos. Então essa parte da cinemática, a maioria desse estudo, mérito de Galileu. Então a gente está estudando uma parte da física desenvolvida ali pelos anos 1600, tá bom? Para a gente entender cinemática, cara, tem que começar com os conceitos iniciais. São conceitos que parecem bem tosquinhos e tudo mais, só cuidado, sempre cuidado, cara. Essas questões são interpretativas. O conceito de repouso ou movimento, a gente tem que saber definir se um corpo está em repouso ou movimento. Coisas que você tem que lembrar. Não existe repouso absoluto ou movimento absoluto. Não existe repouso absoluto ou movimento absoluto. Sempre é possível achar um referencial no qual um objeto está em repouso, sempre é possível achar um referencial no qual um objeto está em movimento. Todos os referenciais inerciais são igualmente válidos. Novamente, outra frase importante. Todos os referenciais, vou colocar abreviadinho, inerciais são igualmente válidos. Aí, ó. Então, saca só. Eu vou fazer um estudo do movimento no referencial terra. É válido. Eu vou fazer o estudo do movimento no referencial Fusca A. É válido. Vou fazer o estudo do movimento no referencial Fusca B. Qualquer referencial é válido. Os não inerciais também são válidos, mas a gente está trabalhando com referenciais inerciais. Os inerciais são referenciais que não têm aceleração. Toda vez que um referencial tem aceleração, fica esquisito, tá, cara? Fica bem esquisitão. Aparecem forças fictícias, acelerações fictícias. Isso é assunto para dinâmica. Na dinâmica a gente mexe com esses referenciais não inerciais. Tá, pois bem, vamos classificar então. Já vou classificar isso daqui com vocês utilizando o conceito de velocidade relativa. Sim, porque todas as velocidades são relativas. Essa daqui que eu dei para vocês também é velocidade relativa. Ela é relativa a quem? Ela é relativa à Terra. São velocidades em relação ao planeta Terra. Elas são medidas em relação à estrada. Agora eu vou medir a velocidade de um Fusca em relação ao outro Fusca. Então, quanto vale VAB? Como eu leio isso? Velocidade de A em relação a B. A conta é VA menos VB, que vai ser 30 menos 30, que vai dar 0. Ou seja, repouso. Repouso. Então, o Fusca... peraí,
Vamos só arrumar aqui, né? VAC, pronto. Aí eu não tenho que apagar o resto. Velocidade A em relação a C. Então é VA menos VC, 30 menos 30, isso vai dar zero. Quer dizer que esse Fusca está em repouso em relação a esse Fusca. Então, o Fusca A está em repouso em relação ao Fusca C. O Fusca C está em repouso em relação ao Fusca A. Agora, quanto que vale VAB? É a velocidade de A menos a velocidade de B. A velocidade de A é 30. Cuidado com um jogo de sinal. Menos 10. Isso vai dar 40 km por hora. Velocidade do Fusca A em relação a um observador que está no Fusca B. Então esse observador do Fusca B, ao olhar para o Fusca A, ele vai perceber o Fusca A vindo a 40 km por hora. E se eu inverter o referencial? Eu posso colocar VBA? Posso. É a velocidade do Fusca B em relação ao Fusca A. Então agora o observador está no A. Vai ser VB menos o VA, que vai dar menos 10 menos 30, que vai dar menos 40 km por hora. Então se o observador estiver no Fusca A, ele vai ver o B se movendo a menos 40. Por que menos? Contrário à reta dos espaços. O mais 40 nós chamamos de movimento progressivo. Progressivo. O que significa progressivo? Velocidade positiva. Está indo para frente. Menos 40 a gente chama de retrógrado. Movimento retrógrado, ele está indo contra a orientação da reta dos espaços. A reta dos espaços é uma rua, é uma estrada. Ruas e estradas têm orientação. As ruas têm as numerações das casas que têm orientação. As estradas têm as plaquinhas de quilômetro que são a orientação. Então, se você está andando a favor disso, você é progressivo. Se você está andando contra isso, você é retrógrado. Professor, e se não tiver reta dos espaços? Aí você está na cinemática vetorial. Aí você calcula módulo do vetor. Não tem sentido você calcular vetor negativo. Aí é módulo do vetor. Aí você orienta o vetor de um ponto a outro e calcula o módulo dele. Só vai ter velocidade negativa ou positiva na cinemática escalar, que é a cinemática que a gente está estudando agora. Ó. Cinemática escalar. Tá? Até completa lá, ó. Faz a firulinha aqui ó, na letra. Ó. Capricho, hein? Tá aí, ó. Legal. Esse foi o primeiro dos conceitos iniciais da cinemática. Tem mais dois conceitos. Primeiro eu falei para você a respeito de repouso ao movimento, já introduzimos a ideia de velocidade relativa. Lembra, todas as velocidades são relativas, inclusive essas daqui. Elas são relativas à Terra. Essa daqui é relativa ao Fusca C, relativa ao Fusca B, relativa ao Fusca A. Todas elas são igualmente válidas. Agora vamos classificar ponto material ou corpo extenso. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Vamos lá, galera. Nosso segundo conceito inicial da cinemática é o conceito de ponto material ou corpo extenso. Esse conceito vai acompanhar não só na cinemática. Cara, lá na frente, na estática, você estuda estática do ponto material e estática do corpo extenso. Na dinâmica, você tem que analisar se o objeto é um ponto material e pode ter uma rotação ou um torque, ou se ele é um corpo extenso. Então, cara, esse conceito ele vai te acompanhar durante bastante tempo. Ponto material. Dimensões são desprezíveis para a solução do problema. Ponto material, ele vai continuar tendo a massa dele. Se ele tiver carga elétrica, ele vai continuar tendo a carga elétrica dele. Tanto é que os enunciados falam uma carga pontual, um objeto de massa m com dimensões desprezíveis. Então, massa, carga elétrica, ele continua tendo. O lance é o tamanho dele é desprezível para solucionar o problema. No caso de um corpo extenso, as dimensões têm que ser levadas em conta. Então não é um corpo grandão ou um corpo pequenininho, eu tenho que analisar a situação do problema. Então um carro, ele pode se encaixar nos dois, um trem pode se encaixar nos dois, até mesmo o nosso planeta. O nosso planeta, no movimento de translação ao redor do Sol, ele é um ponto material. O nosso planeta, no movimento de rotação em torno do próprio eixo, é um corpo extenso. Calcule o ΔS do móvel A até o final da travessia.
esse móvel A é um ponto material. O tamanho dele não deve ser levado em conta. Então, ΔS, que é a variação do espaço dele, vai dar simplesmente 200 metros. O tamanho dele não importa. No caso desse outro móvel aqui, é um trenzinho, por exemplo, uns 100 metros de comprimento. Qual é o ΔS dele? O final da travessia desse trem pelo túnel é quando o trem chegar aqui, ó. Então, quando o trem chegar aqui, o ΔS saindo da ponta do trem até a ponta do trem, tem que ir de ponta a ponta, esse ΔS aqui vai dar 300 metros. O tamanho foi levado em conta. Então isso vai te acompanhar durante toda a cinemática. Como é que é o exercício? Professor, como é que eu vou saber se é um ponto material ou um corpo extenso? A maioria das vezes o exercício fala um objeto de dimensões desprezíveis, um móvel de tamanho desprezível. E quando tem que levar em conta, ele fala o tamanho do móvel. Já vi pegadinhas. Um móvel de 10 metros, ele vai fazer uma viagem de 700 quilômetros. Então esse 10 metros foi um distrator. Então você também tem que perceber isso. Se as distâncias percorridas estão 2, 3 ordens de grandeza a mais do que o tamanho do móvel, mesmo que ele dê o tamanho do móvel, não importa. Tá? Mas é um conceito tranquilo, não vai ser um conceito que te dá dificuldade não. Então vamos para o terceiro conceito inicial, que é o conceito de trajetória. Terceiro conceito inicial da cinemática, trajetória. Definição trajetória é bem simples. Conjunto dos pontos por onde o objeto passa. Só que o conceito de trajetória é um conceito relativo. Assim como ponto material e corpo extenso é um conceito relativo, assim como repouso e movimento é um conceito relativo. Esses três conceitos são relativos. Depende da situação de análise, depende do referencial. Eu estou pegando aqui um avião voando com velocidade constante em 4 instantes de tempo. Tempo igual a 0, 1, 2 e 3. Esses tempos podem ser segundo, qualquer base de tempo. No tempo igual a 0, o avião solta uma bomba vermelha. No tempo igual a 1, o avião solta uma bomba verde. Onde que vai estar a bomba vermelha nesse momento? O avião tem velocidade constante. A bomba também tem velocidade constante. Então, nesse momento, a bomba vermelha vai estar embaixo do avião, ó, porque a bomba continua indo para frente e começa a cair. No tempo igual a 3, no tempo igual a 2, o avião solta a bomba azul. Onde vai estar a bomba verde? Embaixo do avião. Onde vai estar a bomba vermelha? Embaixo do avião. No tempo igual a 3 segundos, ou 3 unidades de tempo, ele solta a bomba preta. Onde vai estar a bomba azul? Embaixo do avião. A bomba verde? Embaixo do avião. A bomba vermelha? Lá para baixo do avião. Aqui. Aí, qual é a trajetória dessa bomba vista pelo piloto? Então, vamos lá. Trajetória vista pelo piloto. Essa trajetória. Ele está vendo as bombas cair embaixo da aeronave. Então, se eu filmar debaixo da aeronave, eu vou ver as bombas indo para baixo. É isso que eu vou ver. Trajetória vista por um carinha que está aqui no chão, ó. Vamos chamar esse carinha de observador B. Então, qual é a trajetória vista pelo observador B? Trajetória vista pelo observador B é o que a gente está vendo aqui no quadro. São esses arcos de parábola. Daí, ó, essa é a trajetória. Então, a trajetória depende de quem está olhando. E se no momento 3 eu tirar uma foto? O que aparece nessa foto? Vai aparecer isso daqui na foto, ó. No instante 3, vai aparecer essa foto. Estou te mostrando umas fotos aí. Essas fotos são de bombardeiros B-29 da Segunda Guerra Mundial, da Guerra do Vietnã. São bombardeiros de baixa velocidade, onde a resistência do ar é desprezível. Se a resistência do ar é desprezível, as bombas caem embaixo do avião. Se a resistência do ar não for desprezível, as bombas acabam ficando para trás. Um outro exemplo de
trajetória que eu fiz com os alunos um tempo atrás, em movimento, jogar uma pedra para cima. Se em movimento eu jogar uma pedra para cima, a pedra volta na minha mão. E eu vejo uma trajetória vertical. Uma trajetória vertical. Quem está parado em relação à Terra, me vendo passar, vai ver a trajetória como um arco de parábola. Vai ver isso daí. O que eu fiz? Montei na moto, peguei uma pedra, passei na frente dos alunos, joguei a pedra para cima. Assiste o videozinho, que legal que é aí, cara. Você vai ver que quem está filmando está na calçada. Então quem está filmando está vendo uma trajetória parabólica. Se tivesse alguém na minha garupa filmando também, veria uma trajetória retilínea e vertical. Então, cara, conceito de trajetória, conceito relativo, avião bombardeiro é clássico, desprezando a resistência do ar. O que o piloto vê? Retilíneo. O que o carinha no chão vê? Um arco de parábola. Se eu tirar uma foto, todas as bombas vão estar embaixo do avião. Legal? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre reta dos espaços, caminho percorrido, variação do espaço e o conceito de velocidade média. Vamos lá, meu velho. Então vamos lá, galera. A gente vai trabalhar junto aqui nessa. Aqui a gente tem uma reta dos espaços, que é a trajetória que o móvel executa, como se fosse uma estrada ou uma rua. Ela tem uma origem, o ponto zero é a origem dela. No caso da física, a gente tem um lado positivo, nesse caso aqui a direita da origem, nesse caso, tá? Eu posso orientar a reta dos espaços para a esquerda. E temos também o lado negativo. No nosso dia a dia, não tem esse lado negativo. Você não vê rua com número negativo, estrada com quilômetro negativo. A gente muda o nome da estrada e muda o nome da rua. Não gostamos de usar número negativo no dia a dia. A física não tem preconceito não, cara. Posso usar número negativo de boa. Aí vai ter um móvelzinho, um ponto material. Ele sai aqui do S igual a menos 30. Ele sai do S igual a menos 30. Esse S, ele está em, sei lá, em quilômetros. Então, ele saiu do menos 30 quilômetros no nosso referencial. Esse carinha foi até o quilômetro 30, voltou até o quilômetro 10, seguiu para frente até o quilômetro 60 e chegou aqui no espaço final dele. Então esse cara fez essa trajetória. Aí tem dois conceitos bastante importantes na cinemática, que é o conceito de distância percorrida e o conceito de deslocamento escalar. O deslocamento escalar é o nosso queridíssimo ΔS, que também pode se chamar de variação do espaço. Variação do espaço. Distância percorrida é tudo que você se move, né? Você vai somar tudo que você andou. Então, a distância percorrida ou o caminho percorrido. Esse cara andou 60 quilômetros, depois ele andou mais 20 quilômetros, então a distância percorrida vai dar 60 mais 20, eu vou somando tudo, né? De menos 30 até 30 foi 60, de 30 até 10 foi 20, e de 10 até 60 foi 50. Então a distância percorrida por esse cara vai dar 110, 130 km. É um conceito muito importante para quem está dentro do móvel, dentro do carro. Você está dentro do carro, é importantíssimo você ter o conceito da distância percorrida. Deslocamento escalar. Deslocamento escalar, o ΔS, é simplesmente variação de espaço. É espaço final menos espaço inicial. Não interessa o que você fez no meio do caminho. Quem que é o espaço final? 60 menos o espaço inicial, que é menos 30. Isso vai dar um ΔS valendo 90 km. E acabou. Tá? Então aqui a gente tem a distância percorrida e aqui a gente tem o ΔS. Cada um desses gera um conceito de velocidade.
O ΔS, ele gera o conceito de velocidade escalar média. Velocidade escalar média. Que é o nosso famoso Vm ΔS por ΔT. E o conceito de distância percorrida também gera uma espécie de velocidade média, que seria a rapidez, né? Então nós temos aqui, ó, a rapidez do móvel expressa também por Vm, só que usando distância percorrida pelo tempo. Também posso chamar isso aqui de velocidade média. Só que essa velocidade média é medida pelo próprio carro, então conta tudo que o carro fez. Conta se ele foi para trás, se ele foi para frente. Tô viajando daqui para Maringá, eu moro em Londrina. No meio da viagem, eu fiz um retorno, voltei, parei num posto, errei o caminho. O meu carro vai computar tudo e vai me dar a distância percorrida pelo tempo. Com isso, ele vai me dar a rapidez. Quem não está dentro do carro sabe que eu saí de Londrina, cheguei em Maringá. Vai contar 100 km, que é a variação do espaço, no tempo que eu fiz. Então esses são os dois conceitos. Existe mais um conceito que é a velocidade vetorial média, mas aí a gente fala na cinemática vetorial. Então, cara, esses são os conceitos iniciais da cinemática. E a gente tem que aprender a trabalhar com esse tipo de teste nesses conceitos iniciais. Vou te dar um exemplo a respeito de duas distâncias. Vou te dar um exemplo. Uma rodovia onde o cara percorre trechos diferentes com velocidades diferentes. É um teste bem corriqueiro, bem famosão. Vou pausar aqui e já volto. Olha aí, um exemplo bem comum, cara, de aparecer em vestibulares. Só que normalmente ele aparece com números mesmo, tá? Porque daí você consegue contextualizar. Fala, um cara viajando aí de Londrina para Cambé, tem um trecho urbano, depois tem um trecho de estrada, no trecho urbano ele anda tanto, no trecho de estrada ele anda tanto, fica bem contextualizado. Eu vou deixar tudo geral, tudo com letras, tá? Tudo com letras aqui para vocês. Então vamos lá. Eu preciso calcular a velocidade média no trecho total desse cara. A velocidade média total é o ΔS total pelo ΔT total. Tá aí, velocidade média total, ΔS total por ΔT total. Quem é o ΔS total? É esse pedaço mais esse pedaço. É x mais 2x. E o tempo total? É o tempo do primeiro trecho mais o tempo do segundo trecho. Como que eu calculo o tempo do primeiro trecho? Bom, se eu isolar o tempo na fórmula, fica ΔS dividido pela velocidade. Então quem que é o primeiro tempo? X sobre V1. Mais, quem que é o segundo tempo? 2x sobre V2. É assim que eu tenho que fazer. É ΔS total pelo tempo total. Com números fica mais fácil ainda. Isso daqui vai dar 3x aqui em cima. Aqui eu vou tirar o mínimo, V1, V2. Dividido por V1 vai dar V2x. Dividido por V2 vai dar 2V1x. Os trechos não são iguais. De repente você está acostumado a fazer esse problema com trechos iguais. Eu estou colocando trechos diferentes para você ver que é geral isso daqui que eu estou fazendo. Então aqui vai ficar, invertendo a fração, 3x V1 V2 dividido por x que multiplica V2 mais 2 V1. O x eu corto e a velocidade média total vai dar 3V1 V2 dividido por 2V1 mais V2. Essas médias, elas se chamam médias harmônicas. Né? Essas equações aqui, elas são equações de médias harmônicas. Se fossem dois trechos iguais, x e x, você colocaria aqui x e x, x e x. Aí a equação ia mudar, ia dar outra fórmula de média harmônica. Então isso daqui são casos particulares da média harmônica. Mas tá aí, cara. Essa então foi a nossa primeira aula de cinemática, conceitos iniciais da cinemática.
E agora a gente vai entrar em movimento uniforme, depois uniformemente variado, e tem bastante coisa para você, José. Falou? Até a próxima aula.